Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? A professora Tati aqui para mais uma aula de história. Hoje, no intuito de revisar aí com vocês, tá? Sobre as reformas religiosas que ocorreu lá na Europa. Então, preste atenção, porque pode ser que você não entendeu na videoaula anterior, mas agora você vai entender, ter uma clareza aí melhor, tá? Bom, gente, então, só para iniciar, né, eu quero começar a dizer para vocês que quando se trata da Igreja Católica da Europa, lá do século, né, 15 ao século aí 16, o que acontece? A Igreja Católica, ela era considerada, né, uma das instituições mais poderosas aí durante a Baixa Idade Média, tá? Depois veio ainda na Idade Média ela tendo um grande poder aí religioso, tá? Então, ou seja, ela determinava a conduta religiosa e moral das pessoas que, né, que tinha até mesmo forte influência na política e na economia. Então, vai vendo, né? Então, até então, a Igreja Católica, ela era considerada uma das mais poderosas, assim, em questão economicamente, porque ela era dona das maiores propriedades de terra lá da Europa, tá? Então, houve-se, vai falar de reforma religiosa, mas o que causou para ter uma reforma? Quando se fala de reforma, teve que ter uma mudança, né? Então, o que causou? Quais foram as causas aí desta reforma religiosa, certo? E a professora Tati preparou aqui os slides para vocês, né? Vamos lá. Ó, as causas da reforma religiosa, tá? A reforma protestante, ela teve causas relacionadas a aspectos político, econômico e teológico, né? Que isso daí resultou na corrupção existente na Igreja Católica. Ou seja, então a palavra corrupção aí, eu quero que você entenda. Olha só, já é uma palavra forte, né? Então havia uma certa corrupção, né, da Igreja Católica e que trouxe uma insatisfação para a população. Inclusive para dois carinha que eu vou falar nessa aula, que é Martinho Lutero e João Calvino, tá? Eram protestantes contra a Igreja Católica. Além disso, teve resultado de interesses políticos oriundos de nobre que viram, né, na reforma uma possibilidade de romper o vínculo da autoridade com o Papa, né? Então, ou seja, só para resumir aí, a Igreja Católica ela tinha um certo domínio nos aspectos econômico, político, tá, religioso, né, teológico, e por ele ter essa certa, a Igreja Católica ter, o Papa, né, ter essa certa dominação nesses aspectos, resultou numa corrupção, tá? Então vamos lá, vamos ver aí. Havia conflitos entre o Papa, né, e o monarca em torno de questões relacionadas ao controle do poder político. Muitos monarcas usavam a religião para se fortalecer politicamente. Aí entra a questão, né, que os monarcas, a classe da nobreza, né, o que acontece? Eles acabavam dando como dízimo propriedades de terra, né, porções de terra para a igreja, né, porque eles viam que, bom, a gente vai dar para a Igreja Católica em forma de dízimo as terras e nós vamos ter a nossa salvação. Então eles acreditavam dessa forma, os monarcas, a classe da nobreza, né, que é o segundo estado. Vamos para a igreja, tinha uma ligação política, o Papa com os monarcas existia uma ligação muito forte, porque eram os monarcas que sustentavam a Igreja Católica, entendeu? Pagando, dando aí propriedades de terra para o Papa, né? Para poder ter a sua salvação, tá? Eu acabei de dizer para vocês que a Igreja Católica ela dominava os aspectos econômicos, políticos e religiosos. Então, nós vamos falar o que causou na economia. Ó. A Igreja Católica ela era detentora de um enorme império econômico. A Igreja era a maior proprietário de terra na Europa Ocidental. Né? Lembrando que a Europa Ocidental é a parte ali onde é muito rica, tá, gente? Em questão de agricultura, até nos dias de hoje a industrialização ali é muito forte,
tá? Então, gente, ela também concentrava outros bens além das propriedades de terra, tá? Ela tinha aí, né, objetos valiosos, como metais preciosos, né? Ela usava de isenção de impostos sobre essas riquezas aí. A Igreja Católica não pagava impostos. Os monarcas também, né, a segunda classe, não pagava impostos. Só quem pagava impostos era o terceiro estado, tá? O terceiro estado era o que pagava impostos aí para a sociedade, tá? Aí aqui você veja a imagem, ó, o banqueiro e sua esposa, tá? Aí aqui, ó, aqui, se você observar bem aqui, aqui estava cheio de moeda aqui, ó, eles contando o dinheiro, tá? Possivelmente o dinheiro que era arrecadado na igreja, tá? Pelos fiéis, né? Aí entra as causas morais e religiosas. O dinheiro recolhido pela igreja em forma de dízimo era usado para sustentar a igreja paroquial. Gente, isso é uma cultura que começou lá, né, no século, desde o século XI. Vou falar já desde, não vou nem falar do século XVI. Eu vou falar logo desde o século XI até o XVI, né, a Igreja Católica tinha essa cultura de os fiéis pagarem um dízimo para que a Igreja Católica ela pudesse ser, né, erguida, mantida, né? E até os dias de hoje. Hoje, biblicamente, é assim que é visto, né? Tanto em qualquer religião, né? Então já vem uma cultura do passado, onde o fiel vai lá e deposita os seus 10%, e desses 10% a igreja ela é mantida, é onde paga água, energia, né? E tudo entre outras coisas. Além do dízimo, o número de impostos também aumentou lá na Europa, tá? Com esse objetivo, a igreja passou a vender cargos eclesiásticos em larga escala, né? Outra fonte também de renda era a venda de relíquias. Ó, eu estou falando várias formas de que traziam uma certa insatisfação popular do terceiro estado aí, né? Primeiro cobrava o dízimo, a igreja cobrava o dízimo, era obrigatório você ter que dar o dízimo, né? Os 10% lá. Depois, a igreja passou a vender os cargos eclesiásticos, né? Então, começou a vender. Não se vende cargos eclesiásticos, né? Não se vende. E isso trouxe uma satisfação aí para a população. E o outro aqui, uma outra fonte de renda da Igreja Católica era a venda de relíquias, né? Muitas das vezes essas relíquias eram objetos tidos como objetos milagrosos, né? Sagrados. Eu dei até uma sugestão, eu sugeri aí, né? Para que vocês pudessem até mesmo fazer pesquisas, e eu acredito que vocês puderam ver, né, as vendas das indulgências, onde a igreja ela começava a vender objetos em troca falava que a pessoa iria ser salva, né? Olha, você recebe esse objeto aqui que você vai ser curado, compre esse objeto aqui que você vai estar ajudando a igreja paroquial e ao mesmo tempo você vai ter a sua salvação. Todos esses requisitos eram colocados sobre, né, a população. Então, vamos lá para o próximo. Então, gente, entrou Martinho Lutero em cena, tá? E vocês viram aí algo que deixou, né, a população meio que insatisfeita. Falou, nossa, a Igreja Católica está sendo corrupta, ela só está querendo pedir dinheiro, ela está enriquecendo, enquanto muitos estavam passando necessidade. E a igreja não estava nem aí, né? Tinha a Europa nesse momento passou por uma grave crise econômica. No século XVI, então, a população europeia passou por uma grave crise econômica. E aí a igreja, só lá os monarcas e o Papa, todo mundo bem sucedido na vida e, né, não estava se preocupando com a vida daqueles realmente que pagavam impostos, né? Aí Martinho Lutero, né, ele também fazia parte da Igreja Católica, mas aos estudos que ele tem feito aí ao longo da história, né, ele começou a observar que tudo aquilo que estava sendo implantado pela Igreja Católica estava errado. Aí ele começou a criar suas próprias teses contra a Igreja Católica. Aí eu peguei para vocês, ó, quem foi Martinho Lutero e o que ele defendia, tá?
Em outubro de 1517, Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg suas famosas 95 teses. Nelas, o monge alemão, ele era um monge, tá? Defendia a extinção das indulgências. Lembra que eu expliquei agora há pouco para vocês? As indulgências, né? Os objetos sagrados. E condenava o luxo que desfrutava o Papa em Roma. Então, o Papa vivia numa vida luxuosa, enquanto a maioria da população, que é na Europa ali, né, a maioria da população era do terceiro estado, era camponeses, né? Nesses livros, Lutero estabeleceu a Bíblia como mais alta autoridade doutrinária da Igreja. Tá? E que as pessoas deveriam ler mais a Bíblia, né? Interpretar mais a Bíblia do que ficar só esperando pelo que o Papa dizia. Então já entrou um conflito aí de Martinho Lutero contra o Papa, né? Martinho Lutero ele foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico, que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante, né? Levou-se, né, contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo, deixa eu tirar aqui meu rosto daqui, peraí, gente. Aqui, ó. Aí levou-se contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo a doutrina de que perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Ou seja, Martinho Lutero ele imaginava o seguinte, pessoal. Gente, Deus vai perdoar vocês, né, pelo arrependimento e não pelo fato de vocês comprarem indulgências. Martinho Lutero era contra a venda de indulgências. E as pessoas, muitas vezes, para receber o perdão, elas eram, como eu posso dizer, elas chegavam até o Papa para confessar, e o Papa falava assim, ó, compra, né, esse objeto milagroso, ou faz isso, faz aquilo, que você vai receber o perdão de Deus. E já para Martinho Lutero, já isso daí era errado, né, que o perdão de Deus poderia ser adquirido aí de uma outra forma, né, pelo arrependimento, tá? Então isso daí entra um conflito. João Calvino, olha aí o bichão da barba grande, né? João Calvino, ele já era lá de Genebra. Ó, Martinho Lutero, ele era da Alemanha, tá? João Calvino era de Genebra. Mas, por volta de 1536, com a publicação do livro, né, Instituição da Religião Cristã, além da premissa da predestinação de Calvino, também ele defendia a salvação pela fé. O que João Calvino achava? Né? Algumas coisas eram bem semelhantes com a de Martinho Lutero. João Calvino ele achava o quê? Olha, povo, para você ter a sua salvação, basta você ter fé, tá? Basta você ter fé. A valorização moral do trabalho e a prática da poupança como a caminho para o enriquecimento, para eles não era nada disso. Porque naquela época também as pessoas assim, quem tinha mais dinheiro era o que seria escolhido, que iria ter sua salvação, e não é isso, né? Naquela época o povo pensava assim, ó, vamos pagar indulgência, vamos pagar dízimo, porque nós vamos ter nossa salvação. Eles se preocupavam nessa questão de enriquecer a Igreja Católica para ter sua salvação, e não é. Para esses dois aí, né, protestantes, era o fato de ter fé para poder ter a salvação. Criou a teoria também, Calvino, ele criou a teoria da predestinação. O que quer ser essa predestinação, né? Qual o ser humano ele teria seu destino traçado desde o nascimento, tá? Sendo assim, era importante saber quem era predestinado à salvação ou à condenação. Isso daí é uma tese de João Calvino, tá? Ele achava assim, ó, que o nosso destino já está predestinado desde o nosso nascimento. A nossa salvação já está predestinada desde a nossa salvação, ou desde o nosso nascimento, tá? Contra-reforma ou reforma católica. Teve esses dois, né, protestantes contra a Igreja Católica, eles foram lá e falaram para a população o que era mais certo fazer e tudo mais, né? A Igreja Católica, elas precisavam também ter uma, né, carta na manga e montar uma estratégia para poder
se defender dessas acusações aí de Martinho Lutero e João Calvino. Então aí é onde entra a contra-reforma, né? Teve a reforma através de João Calvino e Martinho Lutero, mas a Igreja Católica entrou com a contra-reforma. Tudo bem? A Igreja Católica ela reagiu ao movimento protestante, né? Seu objetivo principal era tentar evitar a perda de fiéis e, consequentemente, a diminuição da autoridade papal, né? A Igreja Católica falou: o quê? Vamos lutar. Nós precisamos mostrar para o povo que o Papa é a autoridade máxima. Eles têm que obedecer o Papa e não esses predestinadores, esses protestantes aí, não. Nós não podemos perder fiéis, porque se nós perdermos fiéis, a nossa igreja, né, ela vai ficar à falência. Tudo bem? Mas aí foi atribuído algumas fases dessa contrarreforma, porque não foi fácil para a igreja colocar na cabeça da sociedade, né, que realmente o Papa era a autoridade aí máxima, tá? Teve as fases, foram 3 fases: o Concílio do Trento, tá? A Companhia de Jesus e a Inquisição. Tá bom? Essa Companhia de Jesus, eu quero dizer para vocês, ressaltar, sobre o caso dos jesuítas. O papel dos jesuítas nesse momento aí da Contra-Reforma, de aumentar os fiéis. Os jesuítas, eles tinham um papel fundamental, eles tinham que correr atrás de aumentar o número de fiéis, né? De catequizar eles, mostrar para eles a religião do cristianismo. Entendeu? Então, vamos lá. Chegamos ao fim da revisão, tá? Eu peço para que vocês, ao terminarem agora essa aula, né, corram lá, façam o exercício da página do livro 66, tá? A página aí do livro, na página 66, e que nós iremos fazer a correção pelo aplicativo do Zoom na nossa próxima aula de História, que é na segunda-feira, tá bom? Um recadinho é importante. Fiquem em casa, tá bom? Porque vocês precisam colocar a saúde de vocês em primeiro lugar. Vocês precisam se cuidarem, tá? Não coloque a saúde de vocês em risco, porque o negócio tá só que aumenta aí esse vírus, tá bom? Fique com Deus, até nossa próxima aula. Beijinho da tia Tati.